a câmera, por favor. Vou dar uma boa noite aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite, Lu. Não, nós que agradecemos que tu tenha aceitado conversar conosco. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre bem-estar e saúde, né? Antes de passar para o nosso convidado, eu vou repetir, na verdade, né, os recados que eu tinha passado antes, porque nós tivemos esse probleminha aí de áudio. Agradeço a paciência de quem ficou aí conosco, apesar desse probleminha, né, de iniciante. E então vamos lá novamente, né? O CRB10 está iniciando essas lives com o objetivo de conectar mais com os nossos colegas, né? Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que a gente não consegue estar juntos, né, presencialmente. E resolvemos então tratar de alguns assuntos que possam ser, né, de interesse dos nossos colegas, das nossas colegas, e também, enfim, de todo mundo que está vivendo esse momento, ou de estar, né, em teletrabalho, ou de estar talvez não em teletrabalho, mas também tendo de cumprir as medidas, né, de isolamento social. Nós estamos com a nossa equipe em teletrabalho, isso é um recado importante até para dar, mas independentemente disso, nossas atividades continuam, né, tanto as atividades dos conselheiros e das conselheiras, quanto da nossa equipe de funcionárias e assessoras. Os processos continuam andando, né, os processos de registro, enfim, de tudo que os nossos registrados vierem a necessitar, podem ser atendidos, né, só nós não estamos com a sede aberta nos horários habituais, porque as funcionárias estão em teletrabalho, mas tudo que necessitar pode ser solicitado o agendamento, então pelo e-mail crbdez@crbdez.org.br, que as nossas colegas então nossos funcionários vão agendar quem necessitar ir até o CRB, tudo vai ser atendido da melhor forma, mas nós também estamos priorizando, né, manter essa questão do distanciamento social, que é bastante importante em meio, né, à pandemia. Bom, o nosso projeto Diálogos com o CRB10, ele vai iniciar hoje, então, com esse assunto que eu já comentei, né, com esse nosso convidado, e vai ser dada continuidade sempre de 2 em 2 semanas. Então, no próximo dia 1º de julho, nós vamos ter um bate-papo sobre a fiscalização do Conselho, então, com a presença do nosso conselheiro e coordenador da Comissão de Fiscalização, João Friedrich, e vai ser, então, conversado, né, detalhes de como é que funciona a fiscalização, enfim, tudo o que acontece, e desde já sintam-se convidados e convidadas a nos mandar perguntas, curiosidades que vocês tenham em relação a esse trabalho. E no dia, então, 15 de julho, nós vamos ter mais um encontro, né, mais um diálogo com o CRB, dessa vez recebendo, então, uma profissional da psicologia, que vai conversar conosco, então, sobre várias questões que dizem respeito à nossa saúde também, mas com viés da psicologia, para esse momento, né, de pandemia, de isolamento social, e também no que diz respeito às relações com o trabalho. Bom, então agora que aparentemente está tudo funcionando, né, vou mais uma vez apresentar o Daniel, porque da outra vez que eu apresentei vocês não ouviram, tá? O Daniel Mugen é educador físico, ele é formado em educação física, então, tem a licenciatura plena em educação física pelo IPA, já faz mais de 20 anos, então, que ele é professor escolar do ensino fundamental e médio, né, com a educação física, e também é professor de Pilates e método evolutivo na clínica Fábio Bal há mais de 10 anos, além de outras caminhadas na área de educação, né, Daniel? E ele está aqui conosco, então, hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática que interessa a todo mundo, né, viver com mais saúde. Então, Dani, seja muito bem-vindo, é contigo. Muito obrigado, Lu, então. Eu agradeço mais uma vez o convite. Falar sobre saúde e bem-estar é algo que eu gosto bastante, né? No nosso dia a dia tem uma série de situações que podem contribuir tanto positivo quanto negativamente, né, para a nossa saúde, e consequentemente isso reflete não só no nosso corpo, no nosso físico, né, mas também na nossa mente e nas pessoas que estão à nossa volta.
Então, eu espero realmente poder contribuir um pouquinho, trazer um pouco da minha experiência, um pouquinho da minha bagagem com relação ao tema, e que as pessoas possam colocar em prática, né, no seu dia a dia, para realmente poder viver com mais qualidade de vida. Tá? Pois eu já tenho até um cacuete aqui, ó, de estar toda hora levando a mão na cervical, né, porque a gente fica trabalhando muito sentado, já não sai nem de casa praticamente, né, eu que tô em teletrabalho já começa a vir várias dores que antes não existiam, né, então acho que também a gente vai falar um pouco sobre isso, e eu quero reforçar, né, e convidar o pessoal que está nos assistindo que possa mandar mensagens ali pelo chat do YouTube. Eu tô olhando, de vez em quando eu olho assim pro lado, porque eu tô com uma outra tela de olho no chat para poder passar as perguntas pro Dani, tá? Mas primeiro acho que a gente poderia começar falando sobre isso, né? Assim, Dani, que dicas tu nos daria, o que a gente pode fazer, né, para estabelecer um ambiente de trabalho, mesmo aqui em casa, ou na biblioteca, porque muitos colegas estão nas bibliotecas também, a gente sabe que algumas instituições já retornaram, ou acredito que algumas, todas tenham parado em algum sentido, mas eu sei que muitas já retornaram, estão retornando, e a gente precisa, né, ter cuidados ergonômicos, a gente precisa, não sei se parar de vez em quando para dar uma alongada, fazer algum tipo de intervenção no corpo para não ficar assim, sofrendo tanto, né, com essa questão de ficar realmente, porque na biblioteca a gente trabalha muitas vezes se movimentando, né, a gente levanta, vai até as estantes, atende o usuário, faz diversas coisas, caminha pelo prédio, tem demandas, né. No teletrabalho a gente fica restrito ao computador e eu, né, então o que tu nos diz, Dani, sobre essa questão? Paulo, quando vocês me convidaram para a temática, eu fiquei tentando fazer uma análise, né, de toda essa dinâmica do bibliotecário. E o que a gente percebe? Como tu falaste, tem alguns que trabalham bastante tempo sentado, tem outros que se movimentam bastante, e essas rotinas elas alternam bastante. Então, a primeira coisa que eu recomendaria é a gente poder parar e se olhar no espelho, como a gente costuma dizer, né? Se lembrar como é que o nosso corpo funciona, lembrar como é que a gente para, como é que a gente senta, se voltar o olhar para o nosso corpo, tá? A partir desse olhar, a gente consegue identificar uma série de situações. Se quando eu sento, eu fico muito curvado, se quando eu estou de pé atendendo, a minha posição é a mais adequada, não é a menos adequada, se eu estou muito próximo, se quando eu vou pegar livros de uma mesa, numa estante, ou uma caixa de livros, como a gente conversou em outro momento, se eu estou fazendo esses gestos, esses movimentos de forma correta, se isso vai me trazer prejuízo ou não. Então, eu acho que o primeiro ponto, o ponto de partida é a gente se conhecer. Porque, como tu falaste, em função das demandas, em função... Agora, o tema da moda é a pandemia, né? Não tem como não ser. Mas vamos olhar um pouquinho antes da pandemia, se a gente já tinha bons hábitos, né? E quando a gente fala bons hábitos, a gente está falando do todo. É o hábito no trabalho, o hábito em casa, né? É o hábito de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Porque a gente tem vários vícios que a gente vai adquirindo com o tempo e que, num momento como esse de pandemia, aonde a gente... a gente se movimenta menos, as coisas parecem que elas gritam mais. Na realidade, muitos desses incômodos, dessas dores, desses mal-estares, eles já existiam. E agora, com esse período de pandemia, alguns pela mudança de rotina, outros porque realmente já tinham essa característica, eles começam a aparecer de uma forma um pouco mais aguda. Então eu te diria assim, a primeira coisa é a gente olhar como é que eu estou trabalhando, como é que eu estou parando, como é que eu estou em casa. Eu converso com as pessoas e muitos me dizem, eu estou em casa, eu estou no sofá, eu estou sentado trabalhando na cadeira de jantar, eu estou jogado na cama assistindo série. Então, na rotina pré-pandemia, a minha rotina era assim, minha postura era assim, meu posicionamento era assim? Era. Bom, então o meu hábito saudável, ele teve que ter começado antes da pandemia, né? Mas o fato é que com a pandemia muitas coisas se agravaram. O que eu diria de dica hoje? Primeira coisa é a gente criar uma rotina de olhar o nosso posicionamento, de se cuidar um pouco mais, de poder fazer alguns ajustes. Eu falaste em ergonomia, tá? Quando a gente trabalha na nossa estação de trabalho, a gente procura colocar os utensílios, os eletrônicos, tudo de uma forma que seja facilitadora. Só que a forma facilitadora nem sempre é a mais adequada. Então, uma coisa que as pessoas normalmente não cuidam, a altura da cadeira, distância da bancada,
o teclado, se a altura está boa para trabalhar, para digitar, né? Se eu vou carregar caixas, como é que eu vou pegar essa caixa? Então, eu acho que esses pequenos detalhes começam a contribuir para que tu possa ter uma vida mais saudável, porque o teu corpo comece a responder melhor, ao invés de gritar de incômodo, tá? Então, a primeira coisa que eu faria é isso. Como é que eu paro para sentar para tomar um café? Como é que eu paro para almoçar? Como é que eu paro para jantar? Como é que eu paro para trabalhar? Primeira coisa seria identificar. A partir de um diagnóstico dessas primeiras posições, a gente consegue determinar algumas coisas. Preciso reorganizar a minha estação de trabalho de uma forma que ela fique funcional, mas que ela fique saudável para o meu corpo, né? Não jogar tudo para um lado só, distribuir as coisas, né? Se eu trabalho carregando peso, revezar os membros, se estou carregando mais o lado direito, carregando o lado esquerdo, divido o peso nos dois braços, as duas mãos, certo? Procurar uma postura que ela seja menos lesiva. Como é que a gente faz isso? Primeiro, que o corpo vai dizer que não está bom desse jeito. Segundo, a gente também pode fazer a leitura daquilo que a gente tem como tarefa naquele momento. Tá? Então, inicialmente, eu daria essa dica. Vamos olhar como é que está a nossa estação de trabalho, como é que eu estou inserido nessa estação de trabalho, como eu estou inserido na minha estação que hoje é a minha casa, que não estava preparada para isso. Tu falaste se tem que levantar, se tem que alongar. Nós, da educação física, priorizamos a questão do exercício. O exercício ele vai nos trazer uma série de benefícios naturalmente. Reforço muscular, maior mobilidade, maior resistência, né? E com isso também uma melhor postura, desde que ele seja feito de forma organizada, que ele seja bem orientado. A gente tem muito mais ganhos do que perdas. Eventualmente a gente tem alguma perda, é verdade, mas às vezes porque a gente não está bem, às vezes porque a gente conduz uma ação de uma forma que não é a correta, que foi aprendida, e aí acaba nos trazendo algum prejuízo. Mas primeiro ter esse panorama geral de como é que a gente está situado na nossa nova estação de trabalho. Não vamos nem pensar na velha, então, porque a velha a gente não sabe quando ela retornará, né? Mas no contexto que estamos inseridos hoje, como é que eu posso melhorar esse meu espaço de trabalho? Se eu estou numa cadeira que não é mais apropriada, eu preciso levantar um pouco dela, eu preciso torná-la mais confortável, eu preciso ajustar a altura dela. Se eu estou numa mesa que ela não é a mais apropriada, eu preciso redimensionar, utilizar apenas o material que eu realmente preciso e não encher de coisas à volta que de forma que me atrapalhem. Essas pequenas coisas, elas são importantes. Uma coisa que as pessoas não se dão conta é que hoje a gente trabalha muito com a questão do notebook, né? Mas mesmo os computadores, os desktops em casa, a tela precisa estar a uma altura que fique boa para os nossos olhos, e não a gente olhando para baixo. Então, esses pequenos detalhes vão contribuir. Tu falaste da dor na cervical, do cansaço, né, do cacuete. Então, essas pequenas coisas vão contribuir para uma melhor postura. A partir do momento que eu tenho uma melhor postura, ela, no primeiro momento, vai me incomodar essa melhor postura, porque ela seria a postura correta, certo? Mas a partir do momento que eu consigo organizar isso, o meu corpo começa a responder de forma positiva. E aí a gente começa a ver outros ganhos. Acho que é por aí que a gente inicia esse bate-papo. Sim, eu já fiquei pensando várias coisas interessantes que tu falava, Dani. Primeiro, assim, eu estou aqui no sofá, tá? Já comecei errada, talvez, porque, mas é que realmente eu tenho lá em cima, no quarto, a minha estaçãozinha de trabalho, meio improvisada, né? Mas eu pensei, não, quero fazer uma coisa mais relaxada, vou ficar aqui no sofá. Por isso até que apareceu o gato por aqui, que o pessoal no chat está comentando que viu. Mas tem dessas coisas, né? Primeiro que, bom, a gente está vivendo uma situação atípica, todo mundo foi, ou muita gente foi obrigada a ficar na situação de home office. Bom, e a gente tem a questão de que bom que nós tivemos, quem teve essa oportunidade, que bom, né, que teve, porque foi a maneira das empresas e dos serviços priorizarem a saúde, né, a nossa saúde numa escala maior. Mas com isso, né, a gente se obriga a fazer algumas mudanças, talvez, no esquema de casa, né, vou dar um exemplo como foi aqui em casa, tá? Porque nós temos aqui em casa um quarto que a gente usa de escritório, mas a gente nunca teve a situação de eu e meu marido usarmos simultaneamente. E aí a gente começou a precisar, né? Eu sei de colegas
colegas em geral e amigos que conversam, aqui em casa a gente só tem um computador e agora tá uma bagunça, né? E quem tem crianças, as crianças também tem que usar, enfim. Então isso, claro, é das circunstâncias que a gente está vivendo, né? Então eu tive que organizar no nosso quarto de dormir um outro espaço para eu trabalhar e o Marco ficou no outro quarto. E aí com isso eu coloquei uma mesinha, que era uma mesinha de cozinha, e ela é mais alta, então eu tive que subir a cadeira. E aí, embora eu seja alta, ficou desconfortável, tive que botar uma coisa para os pés, para as pernas ficarem numa posição confortável também. E eu uso notebook, mas eu tenho teclado e mouse em separado para ele. Então eu deixo o notebook naqueles suportes que ele fica mais alto. Mas mesmo assim, todo dia, no final do dia, a dorzinha na cervical, sabe? Então eu acho que talvez ainda não esteja na altura ideal para mim, né? Alguma coisa, porque também eu trabalho muito com os livros, né? Eu tô com os livros e com o computador, então inevitavelmente, talvez 50% do tempo eu esteja olhando para baixo, né? Então não sei se eu vou conseguir resolver todo isso. Mas aí tem essa questão de as pessoas terem de adaptar, né? E algumas têm mais condições do que outras de adaptar, sei lá, se tem mais espaço, se tem mais gente em casa, se tem mais computadores, sabe? Tudo isso impacta, né? E outra coisa que tu falou, que eu acho que é essencial, é que, bom, a recomendação é sempre ter uma prática física, né? Fazer algum tipo de exercício físico. Mas se a gente não fazia antes, e aí eu vou entrar também fazendo essa meia-culpa, né? Eu, de vez em quando, andava de bicicleta, faço pilates, que eu consegui retomar com videoaulas, mas não faço tanta atividade física assim. Então eu contava um pouco com a atividade de caminhar até o trabalho, né? Então, eu agora talvez deva pensar por um momento como é que eu vou substituir não, como é que eu vou criar um exercício físico para melhorar minha saúde, já que eu antes já não era tão adepta, né? E quem já faz, talvez quem já tivesse a prática tenha tido até mais facilidade, porque deve ter criado alguma alternativa, né, para continuar se exercitando, que não seja ir para a rua, porque a gente sabe que ir para a rua correr ou fazer qualquer tipo de exercício ainda não é o mais recomendado, né? Então, também, Dani, quando a gente conversou, a gente estava se preparando, né, para a live, tu comentou também de algumas ideias e alguns aplicativos e coisas que existem por aí. Então, eu queria ouvir de ti, assim, mais ou menos sobre isso. Perfeito, Lu. Assim, primeiro que tu falaste na questão da cervical, a questão da adequação dos móveis que a gente comentou, eu comentei agora há pouco, e tu falou a questão dos livros, muito tempo olhando para baixo, mais o computador. Importante a gente salientar que esse é o trabalho, e no trabalho acaba que muitas vezes a gente atropela, esquece de alguns detalhes. Então, primeiro, é importante que quando eu não estiver olhando para os livros, que eu tente voltar à posição natural, à postura natural. Tá, mas que postura é essa? É uma postura que o nosso corpo ele tem a memória, embora ele possa estar esquecido. Tá? Porque o nosso corpo foi feito para estar em movimento, não para estar parado, certo? Então, assim, que a gente possa, quando acabar aquele funcionamento, que a gente possa lembrar de olhar para si e buscar uma postura mais adequada, seja não sentando no sofá, buscando uma cadeira, buscando um espaço mais correto. Esse é um ponto. O ponto da atividade física, ele vai ser fundamental, tanto pré-pandemia, quanto na pandemia, quanto pós-pandemia. Como eu falei, nosso corpo ele foi feito para se movimentar. A grande questão agora no período de pandemia é que quem não fazia ou quem fazia está em busca de novas alternativas, né? Só que as alternativas elas nem são tão novas assim. Muitas pessoas tinham como atividade diária a ida para o trabalho a pé ou de bicicleta, enfim, uma corridinha no fim do dia. Tinham opções. Que opções eu posso ter hoje? Eu fazia pilates, eu fazia academia. Que opções que eu tenho hoje? Bom, nós temos uma série de profissionais oferecendo o seu serviço através do meio virtual. Infelizmente, hoje não temos como fugir nesse momento do meio virtual, porque é para quem vai pedir comida, para quem vai fazer compras no mercado, para quem, enfim, todos os serviços eles são virtuais nesse momento em função da necessidade. Então, na área da atividade física não é diferente. Tem uma série de profissionais, de aplicativos que realmente oferecem alguns serviços de qualidade, serviços bons, mas que, em geral, eles são organizados para o grande público de modo geral. E o que as pessoas muitas vezes esquecem, é válido, obviamente, usar esses aplicativos, claro que nós estamos cada vez perdendo mais o movimento, né, ficando mais fechados, mais parados,
Então, a nível de colocar o corpo em funcionamento, colocar a máquina a se mexer, claro que é válido, mas se tiver a oportunidade de contratar um profissional qualificado, com experiência, e que possa fazer a leitura de como é que a pessoa está, como é que a pessoa era e como é que ela está, para poder projetar alguma coisa mais específica, isso sem dúvida nenhuma seria o ideal, certo? Então a busca de profissional, porque a gente pode, entra na loja de aplicativos do telefone e ali vai chover aplicativos de exercício. Sim, é válido? Claro que é válido. Só que o que pode acontecer? A pessoa daqui a pouco tem uma predisposição de uma hernia de disco, tem uma outra situação de hipertensão, ou enfim, tem uma infinidade de situações que podem acabar trazendo um prejuízo com uma orientação mal feita, ou feita de qualquer jeito, né? Então, quando a gente for procurar, quando as pessoas forem procurar essa orientação de um aplicativo, uma coisa, porque fulana me indicou, está muito na moda agora, as famosas fazem atividades com seus personagens e tudo mais, postam nas redes sociais, e aí aquilo vira um desafio para nós, pessoas que não somos famosas, né? E as pessoas acham que podem fazer o mesmo tipo de exercício, quando tu vai ver, aquela pessoa já tem uma caminhada, já existe um trabalho todo planejado para aquela pessoa especificamente. Então, esse cuidado a gente tem que ter na hora de fazer exercício. O que a gente recomenda? O que eu recomendaria, então? A pessoa está na pandemia agora, estamos em casa, trabalhando no home office, esse novo normal, como gostam de dizer, né? O que a gente pode fazer? Toda a oportunidade que tu tiver, desde limpar a casa, desde organizar as coisas, até baixar um aplicativo de exercícios. Hoje nós temos corrida estacionária, nós temos o YouTube com vídeos de dança, aulas de dança através das mídias sociais, nós temos atividades de reforço muscular, de cuidados, então até o Pilates tem também virtual. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para agregar, para somar no nosso dia, é válido. É válido. Mas sempre lembrando que, se eu puder procurar um profissional qualificado, o meu ganho vai ser muito maior. Ao invés de ter que fazer 3, 4 horas de atividade por dia, eu vou poder fazer uma hora bem feita, bem dedicada e realmente ter ganho de qualidade de vida, ganho de saúde, né, precisamente. Então, nós temos assim como opções. Tem a corrida estacionária, que é uma novidade, né, entre aspas, onde as pessoas, através de um aplicativo, correm em casa, né. Tem algumas instituições que promovem esse tipo de atividade, inclusive. Tu coloca no YouTube um link que a instituição manda, e aí tu vai correr no Central Park, ou vai correr na hora do gasômetro, né? Aquilo ali é uma imagem para tu ir passando o tempo, e as pessoas que estão conectadas naquele link, como nós estamos agora através do YouTube, elas vão se comunicando, vão se vendo ali, e aí entra num segundo aspecto da atividade física, que é a questão social, né? Que muitas vezes é o agente motivador para que a pessoa inicie ou permaneça numa atividade. Então nós temos a corrida estacionária, nós temos aulas de yoga, nós temos aulas de alongamento, tem vários profissionais que estão proporcionando isso através da internet. Nós temos Pilates, nós temos o método evolutivo, que é uma das atividades com as quais eu trabalho. Nós temos uma gama muito grande de atividades. Eu costumo, quando eu converso com as pessoas, dizer que tem atividade para todo tipo de pessoa. Basta que a pessoa saiba o que ela quer, o que ela gostaria, e que ela respeite o tempo dela para fazer a atividade. Se eu escolho fazer uma aula de dança, que tem nas redes sociais, que tem nas Smart TVs, eu tenho que saber que eu não vou sair dançando na primeira música, que eu vou ter que fazer o passo a passo, que eu vou ter que aprender, e esse aprendizado ele faz parte de um processo. Então, assim, opções nós temos. Pegando o gancho um pouquinho ainda da dor na cervical, do incômodo, é recomendado que a gente não passe muito tempo sentado, ou muito na mesma posição, que a gente alterne a posição. O ideal seria cada meia hora. Se eu puder fazer intervalos menores, beleza, às vezes o trabalho demanda que tu passe mais tempo, mas não ficar 45 minutos, uma hora sentado direto trabalhando. Levanta, dá uma caminhada, dá uma alongada. Mas eu não sei muitos exercícios. Tem exercícios bem básicos, que é tranquilo de fazer, mas que o ideal é que a pessoa também seja orientada antes. Mas está acessível hoje. Com a internet, ela nos traz muita coisa. Então, que a gente possa aproveitar um pouquinho disso tudo. Tem programas prontos, né, tu perguntou ainda de opções, tem programas prontos de atividade física. Mas que a gente aprenda, como eu falei no começo, a olhar para si. O que o meu corpo pode fazer e como é que eu vou começar.
É bem importante, Daniel, isso que tu fala sobre a orientação profissional, né? Eu acho que isso a gente não pode deixar de frisar. Claro que tu falou perfeitamente, né? Mas eu quero salientar mesmo porque para todas as áreas do conhecimento a gente precisa, né, em algum momento ou outro de orientação profissional, assim como na nossa área, né. A área da educação física também tem profissionais regulamentados, né, então a gente deve levar isso em consideração. Eu comentei antes que eu venho fazendo pilates por videoaula, né, eu permaneço com a mesma pessoa que eu fazia no estúdio, agora eu faço em casa. Então, eu também senti bastante essa segurança de saber que a professora já conhecia, né, as minhas limitações, enfim, porque desde que eu cheguei lá ela já fez uma avaliação, mas mesmo, né, fazendo esse contato momentaneamente virtual, né, eu acredito que é possível para dependendo de quais exercícios a pessoa vai fazer, né, de qual atividade ela vai fazer, ter essa conversa, explicar, né, se a pessoa tem alguma questão de já sentir alguma dor, de já ter alguma questão prévia de saúde ali, né, para não realmente ter nenhuma perda, né, no objetivo de melhorar a saúde e acabar, né, ou por não ter orientação, né, enfim, acabar se prejudicando, né, então acho que isso é bem importante que tu falou. Repete, por favor, para nós o nome da caminhada que tu falou. Corrida estacionária. Corrida Estacionária. estacionária. Tá, se o pessoal Isso. colocar no Google aí vai encontrar opções, então. Encontra, vai ver as propagandas. Tem, na realidade, eu não sei te precisar onde surgiu, certo? Mas eu sei que tem aplicativos que tu te conecta com outras pessoas e aí tu tem a oportunidade de ir caminhando, conversando, ver as pessoas, passar por paisagens bonitas, certo? Escolher aonde tu quer fazer a tua caminhada ou a tua corrida do dia. Então, assim, essa é uma opção, entende? É uma atividade relativamente nova, pelo menos para mim, né? Porque quando as pessoas têm a opção de sair, elas saem para caminhar ao ar livre, né? Tem muitas pessoas que nem gostam de caminhar na esteira porque se sentem presas, né? E essa foi uma atividade que surgiu assim e que me parece que foi bem bacana, que teve uma boa aceitação com o público geral, porque é uma necessidade, né? As pessoas que gostam de correr, gostam de caminhar, a nossa população teve um aumento muito grande nessa prática dessa atividade, especificamente caminhada e corrida ao ar livre. E com a pandemia, o pessoal ficou muito perdido, muito sem saber o que fazer, pessoal que gosta dessa atividade especificamente, e surgiu essa opção, e é uma opção que tem tido uma boa aceitação, ao que tudo indica, assim, né, para as pessoas que eu vejo que estão praticando. É meio estranho, confesso, no primeiro momento, né, a gente correr em casa, mas é uma forma de tu ter a distração, de tu ter o social, de tu mudar um pouquinho o teu campo de visão, né, te distrair com outras imagens e para poder praticar uma atividade que tu gosta, né. Acho que é bem, bem, bem importante. E o que tu falaste com relação ao trabalho online, né, do teu Pilates, claro, teu professor, a professora já te conhece, e isso é um ponto bastante positivo, mas eu vejo que os profissionais estão se qualificando cada vez mais para poder fazer essa análise, mesmo à distância, né, e com um cuidado muito grande no que proporcionar, justamente porque já fazem, no meu caso, eu estou desde 18 de março em casa, né, trabalhando em home office. Então, a gente perde a nossa condição. Mesmo aqueles que faziam pouco, que não faziam alguma atividade específica, acaba que as pessoas perdem muito da sua condição. Então, esse recomeço, esse início de atividade, ele é um pouquinho mais lento, precisa ser um pouquinho cauteloso, justamente para que não haja nenhum prejuízo já de saída. Sim, eu vou ler agora aqui algumas perguntas e comentários do nosso chat lá do YouTube, tá? Uma colega perguntou como adaptar o notebook para ficar na altura dos olhos. Existe algum dispositivo? Bom, eu já vou até responder, Dani, depois, por favor, complementa, mas eu comprei antes da pandemia, porque eu já precisava usar em casa, aqueles suportes bem simples, que o Note vai em cima, né, e tu pode mudar a inclinação, né, dele. Ele não tá aqui comigo, senão eu até já mostrava aqui na câmera. Mas, assim, não tenho como sair para comprar agora e tudo mais. Acho que dá para colocar uma pilha de livros,
com ele em cima, só que aí, claro, o teclado vai ficar lá longe, né? Então, por isso que eu também recomendo quem tiver um teclado sobrando em casa, um mouse, também usar junto ali, né? Porque daí meio que adapta dessa forma, mas é a minha sugestão, não sei o que o Dani acha. Eu acho que a situação do suporte, ela acaba sendo a melhor, porque tu consegue ajustar a tela, ajustar a altura de tela, né, então teu campo de visão, a tua postura vai ficar melhor, e tu consegue realmente trabalhar no teclado. Eu acho que a pilha de livros vai acabar tornando cansativo para a região dos ombros, porque tu vai fazer uma elevação de trapézio, essa musculatura do pescoço, e aí aquilo vai te gerar um outro mal-estar. Essa região da cervical é muito comum as pessoas, quando começam a ter uma ativação excessiva dessa região, a terem até mesmo dores de cabeça, certo? Em função dessa postura, desse excesso de ativação dos trapézios. Então, às vezes a gente quer fazer um ajuste rápido, mas é só para a pandemia agora, é pouco tempo, mas é um pouco tempo que eu não sei quanto tempo vai ser. Tem suporte de vários preços, de vários valores, eu acho que vale a pena o investimento, porque eu acho que o que as pessoas, a nossa cultura, ela não nos ensina é que alguns valores que a gente diz que gasta, na realidade não é gasto, ele é investimento. E esse investimento é em saúde. Porque se eu for gastar coisa em remédio, em procedimentos, a conta pode ser bem mais alta. Normalmente ela é mais alta. Então eu acho que vale a pena investimento sim, num suporte, melhora a postura, ajusta a cadeira, bota a almofada para subir um pouco, bota um travesseiro, se não tem almofada, enfim. E a questão da compra se dá hoje. Tu coloca no Google, tem muitas pessoas que estão entregando, muitas lojas que estão trabalhando com sistema de delivery. Então, opção tem. É que essa demanda ela tem que ser encontrada, né? Sim, não, realmente eu lembro que quando eu comprei o meu, eu achei que ele talvez nem fosse resistir, porque ele é tão fraquinho, porque era tão baratinho, eu comprei no centro de Porto Alegre. Mas ele funciona bem, ele é ótimo para ficar em cima da mesa, ele não é daqueles que tu possa colocar no colo, né, porque ele é só a estruturazinha, assim, de plástico. O meu Note é levezinho. Uma coisa importante, o notebook para muitas pessoas servia para trabalhar na cama, mas trabalhar em horários curtos, espaços de tempo curto, né? Muitas pessoas levaram esse hábito, trouxeram esse hábito para a pandemia. Então, continuam trabalhando na cama, só que agora não é mais meia hora, uma hora, é 3, 4 horas. Então, é importante que as pessoas se deem conta que, assim como as rotinas de trabalho são importantes, a nossa organização corporal, física, espacial, ela também é importante. Então, que eu dedique um tempo no meu final de semana para dizer assim, eu vou trabalhar naquele espaço ali, então eu vou organizar esse espaço para trabalho, mesmo que eu tenha que em algum momento desmontar esse espaço de trabalho, mas que esse espaço seja adequado para mim. Porque senão eu vou para a cama com um suporte e aí eu vou ajustar uma coisa e vou estragar outra, entende? Então, a questão das rotinas, da organização espacial, ela é importante. E é isso que vai gerar. Quando a gente fala em qualidade de vida, em hábitos saudáveis, a gente não está falando de um período específico, que é o período pandêmico. A gente está falando sempre. Então, criar essas rotinas, se analisar, fazer com que esse contexto ele transcenda esse espaço da pandemia, que uma hora vai acabar, que uma hora vai passar, e que eu leve o mínimo de prejuízo possível, isso é importante. Então, a gente junta uma estação de trabalho bem organizada com uma prática de atividade física, que coloque meu corpo em movimento, que me dê mais energia, que faça a minha mente relaxar, que me dê um sono mais tranquilo, que faça com que a alimentação também contribua para esse processo todo, eu vou ser uma pessoa com qualidade de vida. E não uma pessoa que está com um buraco para suprir uma situação. Entende? Então, eu acho que o primeiro passo é justamente esse, é a gente olhar para esse momento e ver assim, tudo que eu posso fazer para ter ganhos e que esses ganhos não sejam momentâneos, que eles perdurem, né? A gente costuma dizer que é o seguinte, o nosso trabalho ele é dividido em etapas e a última etapa ela não tem tempo definido, porque ela vai durar o tempo que a pessoa quiser que dure. Né? Se tu percebe que aquilo é importante para ti, te faz bem, que aquilo te ajuda e que tu tem ganhos com aquilo, tu vai seguir fazendo naturalmente. E aí tu não vai procrastinar. Entende? Então eu acho que passa um pouco por essa mudança de conceitos, a gente rever alguns conceitos, algumas ideias, para fazer a coisa realmente como ela pode ser melhor.
Sim. A organizar o nosso dia em home office é um grande desafio, né? Então, também eu estava pensando nisso, né? Eu fiz questão, assim, de tentar organizar o meu ambiente logo que a questão começou. Também porque eu tinha outros trabalhos para fazer em casa, do CRB, da UX, enfim, então eu ia ter que trabalhar em casa de toda forma. E pensei justamente isso, eu não posso viver sempre na cama com o computador, porque daqui a pouco eu não levanto mais, né? E então eu fiz questão de organizar para que ficasse ergonômico dentro das limitações de móveis que eu tinha, né? Mas também que ficasse agradável, né? Uma das colegas comentou que teve que procurar na casa todo o lugar mais iluminado para trabalhar, porque isso também, né? A gente precisa estar e quem tem ainda condições de estar com luz natural, melhor ainda, né? Para não ter que estar só na luz artificial o tempo todo. Outras colegas comentaram aqui no nosso chat de fazer yoga, uma comentou que não consegue fazer exercício propriamente, mas está sempre limpando o pátio, então isso é uma atividade, né, que ela faz. E é como tu falou, né, a gente tem que estar em movimento, não quer dizer que a gente precisa ser atletas, né, amanhã, depois de amanhã, mas fazer, né, esses movimentos. E uma pergunta que veio aqui no chat é sobre o rolo de bike, que eu até tinha te comentado também, né, quando a gente conversou outro dia sobre isso. O rolo de bike é uma boa alternativa para quem gosta de pedalar, é uma boa alternativa enquanto atividade. Quem tem a oportunidade de ter em casa, tem o rolo de bike, tem o tripé de bike também, o suporte de bike que tu pode utilizar em casa. Eu acredito assim, Lu, e pessoal que está nos assistindo, todas as alternativas que a gente puder trazer, que agreguem, elas são válidas, certo? O que eu não posso é querer suprir uma falta de atividade e começar a me colocar em risco, certo? E aí o risco é tanto pela organização de qualquer jeito, para poder fazer a atividade ou para trabalhar, né? Como também o risco de não ter orientação de como é que eu vou montar aquela estrutura ou que tipo de exercício que eu posso fazer, simplesmente pegar uma coisa pronta sem um mínimo de conhecimento, né? Assim como quando as pessoas saem fazer uma compra, normalmente pesquisam questão de preço, vida útil, a qualidade, garantia, a mesma coisa que a gente vai ver para a gente uma atividade física. A gente tem que pensar que aquilo ali é para o nosso maior bem, que é o nosso corpo. Nosso maior bem é o nosso corpo, e não tem troca, não tem devolução. Então, tudo aquilo que eu fizer que não for bom, eu vou ter que arcar com um prejuízo que ele pode ser muito alto depois. Então, o road bike serve, a esteira serve, a bicicleta ergométrica, o elíptico, são vários aparelhos que a gente pode ter em casa. Mas uma coisa que as pessoas esquecem é que, assim como a pessoa que quer o conhecimento, ela necessariamente não tem que ter alguém inserindo nela sempre, ela pode ir em busca, e ela deve ir em busca desse conhecimento sempre. Da mesma forma, a questão da atividade física. Não existem só atividades com aparelhos. Tu falaste agora a questão da yoga, tá? Um trabalho que tem um valor muito grande que as pessoas às vezes não se dão conta, só se dão conta quando começam a fazer, que é muito parecido com o Pilates, é o trabalho com peso corporal. Porque no dia a dia, a gente não carrega quilos e quilos de coisas, né? Embora os bibliotecários muitas vezes tenham que fazer um trabalho braçal muito forte, né? Mas é por uma causa nobre também. Justamente. Então, assim, os trabalhos de exercícios, as séries de exercícios, os programas de exercício com peso corporal, com movimentos naturais, movimentos que lembram toda a nossa evolução, nosso desenvolvimento, desde bebê até a fase adulta, que vão do engatinhar, do deitar, do rolar, do pular. Esses exercícios são bastante válidos, esses exercícios são bastante vigorosos, são exercícios que nos trazem um ganho físico geral, não é só para o bíceps, não é só para as coxas, né, não é só para o membro inferior, ele é um ganho geral. Então, é uma alternativa muito boa de trabalho, é uma alternativa muito rica, e que tu não precisa de muito espaço. Às vezes, um espaço de 2x2, um espaço de 1,5 por 1,5, tu consegue fazer uma série de exercícios. O período de trabalho, ele pode variar? Pode variar de um intervalo curto a um intervalo mais longo, tudo depende de como é que ele for pensado, de como é que ele for planejado para cada pessoa, né? Existem alguns trabalhos que são básicos, mas eu não preciso ligar para uma loja de esportes agora e comprar um monte de anilha, comprar barra, comprar caneleira. Claro que o acessório, brinquedo novo sempre
dá um ânimo, né, nas pessoas, mas necessariamente não precisa ser assim. A gente tem alternativas muito boas, muito ricas, com pouquíssima coisa, certo? Com menos esforço do que a gente tem que sair comprando e gastando, né, muitas vezes. É legal, se tem condições, se pode, se o teu professor pede, legal, eu acho que é válido. Mas tem opções muito boas, assim, tem a corrida estacionária, nós temos trabalhos circuitados, tem aulas de dança, e não é por falta de opção. Legal. Tem um pessoal comentando aqui já da corrida estacionária, já encontraram, já estão colocando ali no chat onde é que os colegas podem encontrar, porque bibliotecária é assim, né? Falou uma coisa, a gente já pesquisa a referência, já está entregando a informação, né? Uma colega comentou que está trabalhando muitas horas em casa e tem sentido bastante essa questão da dor muscular e dor no pescoço. Perguntou sobre o suporte de Note. A Raquel, não sei se a Raquel ouviu no início, quando o Dani explicou, né, da questão da altura do monitor, né, mas é mais ou menos por aí, só te peço, Dani, para complementar, por favor, para Raquel. Tá, Raquel, assim, a questão do suporte, o ideal é que ele fique com a tela numa altura boa, mais ou menos na altura dos teus olhos, na altura do teu rosto, certo? Mas que também o teclado não fique tão alto a ponto de tu ter que ficar com os ombros elevados, ativando a musculatura do trapézio, a musculatura de todo o pescoço, né, que sustenta o pescoço, para que isso não te gere outros prejuízos, tá? Então, assim, tu vai ter que ajustar a mesa que tu vai trabalhar, ajustar o suporte que tu vai trabalhar, ajustar a tela e o teclado, para que todo esse conjunto possa realmente trazer os benefícios. Lu, sobre a corrida estacionária, uma coisa que a gente costuma sempre falar para quem está começando a fazer uma atividade física, para quem está começando a fazer caminhadas ou corridas, tem gente que quer correr, mas nunca caminhou, sabe? Assim como em algumas atividades os acessórios são importantes, o nosso corpo precisa de uma preparação para toda e qualquer atividade. Eu vi a corrida estacionária que o Dani falou lá na live do CRB e eu vou começar a fazer amanhã. Aí eu vou sair correndo 3 quilômetros. Não, pessoal, não funciona assim. Mas eu fiz e aguentei. Legal, que bom, sinal que o teu corpo tem uma estrutura bacana, que tu tem um aeróbico razoável, só que isso num curto a médio prazo pode te trazer alguns prejuízos, como dores articulares, como lesões musculares. Tu tá correndo num piso que não é o mais adequado, que é aquele piso laminado, ou aquele porcelanato que tu botou em casa, né? O teu calçado talvez também não seja mais adequado. Então, assim, tem alguns cuidados, tem alguns detalhes que a gente não pode ignorar, certo? O tênis confortável para fazer uma caminhada, uma corrida, não é qualquer tênis, não é o mais macio, é o tênis que é adequado à minha pisada, é o tênis que é adequado para correr, para caminhar, certo? Mas eu vou dar uma passeada. Pode ser um tênis mais macio, mais confortável? Pode, até pode, certo? Só que nós temos que lembrar, quando eu falei no início que o nosso corpo foi feito para estar em movimento, os nossos ancestrais não usavam tênis. Só que eles andavam no chão batido, andavam na grama, andavam na areia fofa, e hoje não. Hoje a gente usa calçado o tempo todo. Então a nossa musculatura, nossas articulações, elas estão condicionadas a um padrão de movimento, a um tipo de movimento. Quando eu saio desse padrão, é natural que o meu corpo responda, alguma coisa está fora do normal. Então, esse processo de adaptação, como a gente chama, ele é extremamente importante. Então, que a gente não saia correndo direto, que a gente não saia levantando peso direto, que a gente tenha paciência e respeite o tempo do nosso corpo, tá? E aí, exercícios físicos, exercícios calistênicos, exercícios que fazem com que a gente realmente relembre, que o corpo desperte para o exercício novamente, para a prática novamente, eles são extremamente importantes. Tá? É bem importante mesmo. O pessoal tá elogiando aqui, tá falando que são dicas importantes para o momento, né? E para sempre, né? Sempre a gente deve buscar esse tipo de qualidade de vida e de saúde, né? Fazendo atividades físicas, como o Dani já explicou, né? Que sejam realmente apropriadas para nós. E uma coisa que eu queria também que a gente pudesse comentar, Dani, é em relação a quando a gente fala, né, que o exercício físico vai fazer bem para a saúde, a gente logo associa muito ao corpo, né, o que é realmente a primeira associação, mas a gente fica muito bem em outros aspectos também da vida, né, é mais ou menos como a leitura, né, a gente diz a leitura é para
gerar conhecimento, etc., mas a leitura também é algo que nos traz paz, né, nos traz, ou catarse, enfim, eu acho que de uma maneira, assim, um pouco forçadinha, mas eu fiz uma boa relação aí com as nossas profissões. Tá O quase. que tu acha disso, Dani? Assim, ó, quando a gente fala em qualidade de vida, em hábitos saudáveis, a gente não está falando só de exercício. A gente costuma sempre, lá onde eu trabalho, com os meus colegas, a gente costuma comentar sempre que é um tripé, tá? É uma boa alimentação, ou ter um corpo saudável no sentido de conseguir descansar, conseguir dormir bem, ter uma redução de estresse, que nesse momento parece que é o que está mais alto, o nível do cortisol das pessoas está batendo lá em cima, né? E ter uma rotina de exercício físico. O que o exercício faz? O exercício me ajuda não só a fazer a manutenção do meu corpo, fisicamente falando, mas também da mente e da minha mente, certo? O exercício ele vai te ajudar a reduzir a ansiedade, ele vai te ajudar a reduzir o hormônio do cortisol, o estresse em si, ele vai te ajudar a desenvolver o hábito de comer de forma mais saudável, certo? O mais saudável não é necessariamente o que eu quero, mas o que o meu corpo precisa. Ele vai te ajudar, ele vai te dar um nível de cansaço que vai te fazer repousar, dormir melhor, vai oxigenar mais o cérebro, fazendo com que tu tenha mais foco, com que tu trabalhe melhor, com que tu tenha mais atenção no que tu tá fazendo. Ele vai te ajudar na questão social, porque quando tu está mais desgastado, mais estressado, com prazos, tudo que está à tua volta parece que te incomoda. Então a gente precisa daquele tempinho, né, para poder se trabalhar, e aí é o momento do exercício, é o momento que tu vai focar em ti, vai dar atenção para teu corpo, tu não vai ficar pensando no trabalho, tu vai realmente cuidar de ti. Então, como tu falaste, né, comparaste com a questão da leitura, o exercício também, o exercício bem feito é aquele que eu consigo ir focar no exercício, focar nos meus objetivos, prestar atenção na minha atividade, como desenvolver a minha atividade e aproveitar. Com certeza, o ganho, ele não é só físico. Ele é físico, ele é mental, ele é até mesmo espiritual, do ponto de vista de que eu me sinto pleno, de que eu consigo atingir um nível aonde não é que tudo ficou uma maravilha, não é isso, mas eu consigo dar atenção a cada momento para uma coisa, e aí eu consigo render mais nas minhas tarefas, nas minhas atribuições, nas minhas relações, né? Porque uma pessoa desgastada, uma pessoa estressada, uma pessoa com dor, uma pessoa que está incomodada, tudo que vem do meio externo acaba somando negativamente, né? Então, o exercício ele vai trazer esse ganho que muitas vezes as pessoas não entendem por que algumas coisas são caras, por que tem que fazer assim, não assado, mas é porque ele tem um ganho que não é visual. Ele é um ganho, não é uma crença, tu tem que acreditar para poder receber isso. Senão tu não vai nem fazer e tu não vai saber o que a experiência daquela atividade te proporcionou. Então, eu acho que esse detalhe é importante, das pessoas perceberem que o exercício ele não é somente para manter o corpo bem, ele é para manter nossa mente, nosso espírito bem, tranquilo, para poder desempenhar as tarefas de dia a dia. Aí, concordo totalmente e já me sinto um pouco mais desafiada para me mexer mais, né? Embora eu tenho esse constante, assim, esse dilema interno, né? Preciso fazer mais atividade, andar mais de bicicleta. Daí, bom, agora que eu ia, sabe? Agora que eu ia começar, mas vem a pandemia. Então, brincadeira, né, gente, para descontrair um pouco. Eu quero verificar se o pessoal tem mais perguntas ou se o Dani tem mais algum ponto importante que ele gostaria de salientar conosco, senão acho que a gente vai se encaminhando para o final, né? Afinal, já são 20 horas e 7 minutos agora. Daí, não sei, Dani, o que tu teria para dizer, assim, de considerações finais, assim, para a gente ir encaminhando o nosso bate-papo? Então, de considerações finais, eu salientaria mais uma vez, né, a importância da gente procurar um serviço de qualidade, né, assim como na literatura, né, procurar uma fonte boa, né, uma fonte respeitada, que vai nos proporcionar algo produtivo, algo positivo. A questão da criação dos hábitos, a criação das rotinas, que a gente comece a olhar mais para a gente, pensando que eu tenho que durar para depois da pandemia também, né? Eu não vou encerrar junto com a pandemia, então que a gente possa
ter esse olhar e que quando esse momento passar, que a gente dê sequência nisso. Então, todo mundo reclama que quer estar mais com a família, que quer ter passar mais tempo em casa. Nós estamos mais tempo em casa, estamos mais tempo com a família, estamos trabalhando bastante em casa, tenho certeza, né, quem está de home office, mas ao mesmo tempo tu tem a oportunidade de ver o teu filho, tua filha, teu marido, esposa, né? Então, assim, essa passadinha, às vezes é o que dá ânimo num dia. Então, que a gente procure olhar o lado positivo dessa situação e dizer, bom, eu estou em casa, eu estou trabalhando em casa, eu não preciso me deslocar até um local para fazer atividade física. Então eu posso pegar um pacote de uma atividade online, eu posso pegar um jogo de dança, eu posso fazer uma coisa estacionária, eu posso criar uma alternativa dentro da minha rotina e inserir na minha rotina. Porque aquela situação de que, qualquer hora dessas eu faço, eu tenho o dia todo para fazer, quando eu der um break eu vou fazer, não é assim que acontece. A gente acaba se tomando das atividades, dos compromissos, e vai se deixando sempre para a última parte. E aí, quando o dia acaba, tu nem lembra mais nada. Então, que a gente possa criar esse hábito do exercício, que quem entrar nesse hábito, eu tenho certeza, quem adquirir esse hábito, quem adotar essa postura, eu tenho certeza que vai ter um ganho físico, mental, a questão dos seus exames de sangue vai melhorar, os riscos cardíacos, hipertensão, diabetes, todas essas coisas que a gente nem tocou nesses temas, né? Tudo isso vão ser colocado em terceiro, quarto plano, porque a gente vai estar iniciando toda uma caminhada de realmente ter uma vida mais saudável, com mais qualidade e poder desfrutar com as pessoas que a gente gosta. Eu acho que são elementos importantes para nos motivar. Isso mesmo. O pessoal mandou mais alguns comentários, assim, no sentido de falar que a live está bastante pertinente. Uma colega comentou que atividade física e qualidade de sono é algo extremamente importante para a vida, né? Ela colocou vários coraçõezinhos. E para a gente finalizando, então, eu quero dizer, assim, que eu, particularmente, apesar dos nossos problemas técnicos iniciais ali, fiquei muito satisfeita. Acho que a gente, com o Daniel aqui nos ensinando tão brevemente, mas acho que de forma tão significativa, né, essas questões, acho que é importante a gente olhar para a nossa saúde no momento, em todos os aspectos que a gente deve se preocupar, em todos os momentos, né, mas agora, essencialmente, também redobrar os cuidados para que a gente mantenha a nossa ansiedade mínima, né, que a gente não eleve aí os índices de estresse, ou que a gente faça tudo que a gente possa, né, para controlar isso, já que já tem tantos fatores estressantes com os quais a gente tem que conviver, né. Então acho que é bem legal a gente poder se cercar, assim, de boas dicas com profissionais qualificados nos assessorando. E antes de encerrar e de pedir para o Dani dar o tchau dele, né, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro ao Daniel Mugen, claro, que está também doando um pouco do tempo dele para estar conversando conosco, e dizer que a nossa expectativa era alta e ainda acho que superou a nossa expectativa, né? Um agradecimento muito especial à nossa conselheira Gislene, que está aí por trás na parte técnica toda, né, resolvendo e fazendo a transmissão, e também fez o convite ao Daniel, né, foi ela quem sugeriu a presença do Daniel aqui. Agradecer ao pessoal que está nos assistindo, né, muitos estão mandando ali alguns recadinhos, ainda depois eu vou ler bem, com bastante calma, um a um, e reforçar os recados que eu dei lá no início, né, de que amanhã, a partir das 8h30 da manhã, nós temos a nossa plenária de junho, e ela vai ser transmitida no nosso canal. Só que a transmissão ao vivo, ela tem um limite de tempo, né, eu acredito que de 2 horas, então nós vamos fazer o possível para transmitir quando a sessão de fato estiver iniciando, né, pós conferência de quórum, essas coisas, e vamos ver quanto que a gente vai conseguir manter da transmissão, porque a reunião normalmente leva um pouquinho mais de 2 horas, né, mas também para os colegas acompanharem como é que funciona realmente o trabalho no CRB. E daqui a aproximadamente 15 dias, no dia 1º, nós voltamos com a live Diálogos do CRB para falar sobre a fiscalização da profissão com o nosso conselheiro João. E no dia 15 de julho voltamos também com uma psicóloga, Fabiane, que vai conversar conosco daí também sobre a nossa saúde, mas sobre aspectos diferentes, né, do que nós conversamos hoje.
toda a equipe do CRB que colaborou, que divulgou, as nossas funcionárias que se esmeraram, né, em fazer a divulgação acontecer e que estão também acompanhando, eu vi que algumas estão. E, mais uma vez, né, agradecer muito ao Dani pela participação, te pedir para dar, assim, um recadinho final para o pessoal antes da gente se despedir. Então tá, agradeço mais uma vez, Luciana e Gias, o convite, espero realmente ter contribuído, né, para a profissão dos bibliotecários, mas mais do que isso, né, para a vida de cada uma das pessoas que assistiu. Me colocar à disposição, eu deixo o meu e-mail com vocês depois, para quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, saber de alguma outra atividade. Nós temos opções boas aí, trabalho numa clínica onde a gente desenvolve esse tipo de trabalho também, então eu acho que é bem importante que as pessoas saibam, que conheçam, para poder realmente fazer suas escolhas e encontrar um caminho que seja bom para si, tá? Pratiquem atividade física, pratiquem exercício, que não tem dúvida que o ganho de vocês, de modo geral, corpo, mente, vai ser muito grande, tá? Muito obrigado mais uma vez e estou à disposição de vocês. Obrigada, Dani, obrigada a todo mundo. Último recadinho, mandem ideias de temas para as lives, tá? Que vocês tenham vontade de debater. A gente já tem essas 2 próximas agendadas e alguns assuntos em mente também, mas mandem as sugestões que a gente vai fazer o possível para ir contemplando, né, dentro das nossas agendas, enfim, e algumas limitações técnicas. Agradeço ao pessoal que compreendeu, né, o nosso probleminha lá no início e continuou conosco. E é isso então, pessoal. Desejo, né, a todo mundo um bom restinho de semana e estamos aí à disposição do que vocês precisarem, o que tiver ao nosso alcance de ajudá-los, tá?